Oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, com muitas encomendas e com muita saúde. Gente, hoje eu venho enfim com um tapete de dois motivos. Oferecimento especial para a Fábia. Ela ajudou aí, passou a quantidade de pontos que ela fez e eu fiz baseado na quantidade de correntinhas que ela fez para iniciar também, tá? Então, esse tapete é o de dois motivos, é o modelo econômico, né? Que já conhecemos aí, que tem um vídeo no canal, só que ele fica um pouco maior, tá? As medidas desse tapete, eu medi de comprimento, ele ficou com 1,5 m de comprimento por 48 centímetros de largura. Eu também pesei esse tapete e ele ficou com 526 gramas de barbante. Então, eu gastei 526 gramas de barbante para fazer ele. Então, quer dizer que com um rolo de 2 quilos, você vai conseguir fazer quase 4 tapetes desse. Vão faltar 100 gramas, 105 gramas aí mais exatamente, 110 gramas para você fazer o quarto tapete. Então, você pode fazer assim de duas cores, que aí você consegue de um rolo fazer 4 tapetes. A parte maior e as partes aqui do acabamento do bico você pode fazer em outra cor. Mas também você pode fazer ele de uma cor só, que também fica muito bonito. E esse tapete, gente, ele tanto pode ser usado como tapete para beira de cama, até no banheiro, quem tem banheiro grande na porta de entrada, mas também ele pode ser um caminho de mesa, tá? Eu fui num sítio da minha tia e lá eu fiz um para ela. Vou até se eu coloco a foto aí para vocês. Eu fiz um marrom e rosa, desse mesmo tamanho, de dois motivos, e coloquei em cima da mesa dela de madeira. Ficou lindo, ela amou. Então, tanto serve para mesa, como serve como tapete também, tá? Ele fica lindo e fica uma medida bem legal. Tem gente aí que pede um tapete de mais ou menos 1 m. Então, esse tapete, ele fica de 1,5 por 48 centímetros. Não quer dizer que o seu vai ficar exatamente do tamanho do meu. Já falei em outros vídeos que mesmo eu fazendo, eu vou fazer um outro tapete desse com a mesma agulha, com o mesmo fio, provavelmente ele não fica exatamente do mesmo tamanho, tá? Mas é uma média o tamanho que ele fica. Então, eu vou usar o barbante número 6, no meu caso, eu vou usar o verde e o cru, barbante número 6, tesoura e uma agulha número 4, o que eu sempre falo pra vocês também. A agulha, essa agulha minha, ela é bem antiga, então, comparando com essas novas, ela é uma 3,5 mais ou menos. Então, e o meu ponto é mais apertado. Se você tiver o ponto mais apertado, você pode usar a agulha 4. Se você tiver um ponto mais largo, você use a agulha número 3,5 ou até mesmo a 3. Tá bom, gente? Então, essas informações iniciais. Então, por favor, já vou pedindo, se for gostando, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos do canal. E se inscreva também em Paty Kelly a Vida, com Y, dá um joinha e compartilha. E eu vou pedir uma coisa pra vocês, gente. Não sei se vocês vão ter paciência de fazer, porque às vezes é chato mesmo, né? Mas tem que ter os anúncios no meio do vídeo, porque é isso que ajuda a gente levar à frente o canal. Então, tem muitos comerciais, se for rápido, para vocês não pularem. Eu sei que é um pouquinho chato, mas se tiverem condições, não pular as propagandas, porque aí isso ajuda a gente no canal. Como diz o Felipe, ele não pula, gente. Tão bonitinho o meu pequeno. Ele não pula para ajudar o dono do canal. Então, se vocês puderem colaborar com isso, eu agradeço, tá bom? E é isso aí, gente. É um trabalho de coração que eu faço para vocês. Vocês vão ver o vídeo aí. Não sei se vai ser dividido em duas partes, porque ficou um pouco longo. E levou quase 2 dias para ser filmado esse tapete. Tá bom, gente? Então, é uma dedicação mesmo e é por amor também. Tá bom, queridas e queridos? Fiquem com Deus, já falei bastante e agora vamos ao trabalho, né? Pra descontrair aí no começo da aula e agora vamos trabalhar, tá bom? Fiquem agora com a receita do tapete econômico de dois motivos. Vamos lá para a aula. Então, vamos iniciar mais esse tapete de dois motivos que fica bem bonito, tá? E não é tão grande como uma passadeira e fica um pouco maior do que o nosso econômico tradicional.
Então, eu vou utilizar uma tesoura no final só pra cortar. É só no final não, que eu vou fazer de duas cores. Então, depois quando eu for emendar outra cor. E no final também pra cortar. Vou utilizar minha agulha, de preferência, minha preferida, número 4, tá? Mas aí, como eu falo pra vocês, que o meu ponto é mais apertado. Caso o seu ponto seja mais largo, você pode utilizar a agulha 3,5 ou até mesmo a 3, porque eu já comentei bastante com vocês que essas agulhas que a gente tá comprando agora, ela não é tão padronizada o tamanho. Então, eu tenho notado que é um tamanho maior, tá? Como a minha é bem antiga, então ela é número 4, que essas novas equivalem mais ou menos a 3,5, tá bom? Então, o fio número 6 e a agulha número 4, no meu caso, que eu vou utilizar. Nós vamos fazer, para iniciar o tapete, 85 correntinhas, tá? Então, essa daqui eu já conto como a primeira, ou você pode dar um nozinho, ó, vou dar um nozinho inicial e prender bem, aí essa daqui eu não conto como correntinha, então, eu vou fazer agora 85 correntinhas. Uma, duas, três e assim por diante, até eu ter 85 correntinhas. Como eu sempre falo no começo do tapete, você não faça essas correntinhas muito apertadas, porque depois nós vamos trabalhar desse lado e desse lado das correntinhas. Então, se ela estiver muito apertada, vai dificultar a nossa primeira carreira, tá? Então, não faz nem muito larga e nem muito apertada. Faz assim, soltinha, a correntinha, tá? Ela não fica nem muito larga e nem muito apertada. Então, vamos fazer as nossas 85 correntinhas. Então, eu fiz as minhas 85 correntinhas, seguindo a receitinha aí que a amiga escrita Fábia. Obrigada, Fábia, pelas dicas. Ela já fez esse tapete de 2 motivos. Inclusive, já tá até vendendo aí, falou que tá com encomenda. Já vendeu e tá com mais encomenda dele. Então, Fábia, sua linda, sempre tá presente aí nas lives. Um beijão no seu coração, viu? Muito obrigada aí pelas dicas. Seguindo então o início com 85 correntinhas, tá? E depois eu vou passar para minha outra cor, depois vocês vão ver. Então, eu vou usar o cru, e eu iniciei com o cru e depois eu vou fazer com o verde, verde claro. Então, iniciamos com 85 correntinhas, aí eu conto a partir da agulha 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, 5. Na quinta correntinha, introduzo a agulha e faço meu ponto alto, tá? Sempre lembrando, gente, sempre falo para vocês, quem está iniciando agora, quando nós fazemos as correntinhas, sempre ela tem o lado direito, que é esse aqui, e tem o lado avesso, ó, que ele fica diferente. Tá vendo? Fica essa saliência aqui dos pontos, esse é o lado avesso. Eu vou trabalhar do lado direito das correntinhas, então nós vamos trabalhar primeiro desse lado, pegando essas argolinhas, depois quando formos trabalhar do outro lado, vamos trabalhar nessas argolinhas aqui. Então, por isso que eu falo lá para não deixar tão apertado, tá? Então, na quinta correntinha eu fiz um ponto alto, então aqui eu já tenho 2 pontos altos. No que eu virei a quinta correntinha, essas correntinhas contaram como o primeiro ponto alto. Então, eu fiz o segundo na quinta correntinha, fiquei com 2 pontos altos. Vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada argolinha das correntinhas. Faço um ponto alto e mais outro, um ao lado do outro. Então, assim, eu fiquei com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu faço 2 correntinhas para dar espaço, pulo 2 correntinhas de base, igual conto essa argolinha e essa, que são 2 correntinhas. Venho na terceira e aqui eu vou fazer um grupinho com 3 pontos altos. Faço uma correntinha ao lado, mais um. E na próxima correntinha, outro. Então, eu fiquei com um conjuntinho aqui, um grupo de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas novamente. Vou pular 2 correntinhas de base, ó, uma argolinha, 2. Venho a partir da terceira, aqui eu vou fazer o meu primeiro motivo. Então, eu vou fazer 24 pontos altos, um em cada correntinha de base, tá? Faço um nesse, um ponto alto. Aqui eu tenho o segundo, o terceiro
o quarto, e assim por diante, até eu completar um grupo de 24 pontos altos, um em cada correntinha, um ao lado do outro. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Fiz meus 24 pontos altos, um seguido do outro em cada correntinha de base. Faço duas correntinhas de separação, conto duas correntinhas de base, uma, duas, e a partir da terceira eu vou fazer um grupinho novamente de 3 pontos altos, um em cada correntinha de base. Então, faço um, na próxima correntinha eu faço mais um, e na próxima correntinha outro. E aqui eu fico com 3 pontos altos, um seguido do outro. Faço novamente duas correntinhas de separação, pulo duas correntinhas de base e a partir da terceira vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Um seguido do outro, um em cada correntinha de base. Dois, na próxima correntinha faço mais um. Então, aqui eu fiquei com o meu grupo maior de 24 pontos altos, duas correntinhas de separação. Pulei duas correntinhas de base, um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, pula duas correntinhas de base e um grupinho de 3 pontos altos. Aqui faço duas correntinhas, novamente de separação. Vou pular uma, duas correntinhas de base e a partir da terceira, eu vou fazer novamente o nosso grupo maior, que é o segundo motivo, a base no nosso segundo motivo. Aqui eu vou fazer 24 pontos altos novamente. 2, 3, um em cada correntinha de base. Na próxima correntinha eu faço o quarto. Na próxima correntinha eu faço o quinto. E assim até eu completar 24 pontos altos. Fiz novamente um grupo maior com 24 pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, pulo duas correntinhas de base e faço um grupinho de 3 pontos altos, um em cada correntinha de base. 1, 2 e 3. Faço duas correntinhas novamente de separação, pulo duas correntinhas de base. E agora, eu vou finalizar aqui o final das minhas correntinhas com 4 pontos altos, que são as 4 correntinhas que sobraram. Eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Esse daqui foi o nozinho que a gente fez para iniciar. Então, eu fiz o primeiro, o segundo na correntinha ao lado, terceiro na próxima correntinha, e o quarto, finalizando as correntinhas que fizemos para iniciar, completando 4 pontos altos. Então, agora, vou dar uma dica para vocês de como aumentar esse tapete. Então, gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Nós começamos com 85 correntinhas para fazer com 2 motivos, né? Então, o que nós temos no início? Nós temos 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas e um grupinho de 3 pontos altos. E aí, 2 correntinhas e começa o motivo central do tapete, né? Que nós vamos fazer. Então, no início, sempre vai ser assim, ó. Os 4 você vai começar na quinta correntinha ou na quarta correntinha. Você tanto pode começar na quarta como na quinta, mas aí a gente começa na quinta para ficar um pouquinho maior aqui, que depois nós vamos trabalhar o canto aqui dentro desses pontos. Então, mas no início do tapete sempre vão ficar 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 de base e um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 de base e já começa o motivo maior, né? No caso, se eu estivesse fazendo só de um motivo, eu ia fazer aqui as 2 correntinhas e finalizar aqui com 4 pontos altos. Mas aí, então, deixa eu explicar. No início, nós temos 4 pontos altos, essa é pular 2 correntinhas, 3 pontos altos, pula 2 correntinhas e um motivo maior. Aí, no meio, entre os 2 motivos, nós temos 2 correntinhas, o grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, um grupinho de 3 pontos altos e
pula duas correntinhas novamente. Então, no meio de um motivo para o outro, sempre vamos ter isso daqui, ó. Dois grupinhos de 3 pontos altos, separado por duas correntinhas, entre um primeiro motivo e o segundo, eu fico com essas duas correntinhas de separação. Então, independente se eu fosse fazer esse aqui, eu vou fazer com dois motivos. Se eu fosse fazer com 3 motivos, aí, em vez de eu terminar aqui da mesma forma que eu comecei, porque sempre nós vamos iniciar com 4 pontos altos aqui, as duas correntinhas, o grupinho, o espacinho e o motivo maior. E sempre vamos finalizar assim também. Depois do último motivo, tem as duas correntinhas de separação, um grupinho de 3 pontos altos, duas correntinhas de separação e 4 pontos altos, sempre para finalizar o tapete. Para iniciar e para finalizar, sempre tem isso aqui, ó. As duas correntinhas, o grupinho, duas correntinhas, o grupinho de 4. Isso daqui é no início e no final. Tanto é que ficou aqui, ó. No início do tapete ficou assim, os 4 pontos, duas correntinhas separado por duas correntinhas, o grupinho de 3 e duas correntinhas. Ó, no começo nós temos isso. E no final, nós também temos a mesma coisa. Então, esse daqui eu fiz com 2 motivos, que tá aqui o primeiro motivo, com 24 pontos. Aí, sempre no meio de um motivo para o outro, vai ser assim: duas correntinhas, um grupinho de 3 pontos altos, separa com duas correntinhas, grupinho de 3 pontos altos, separa com duas correntinhas e vem para um motivo maior. Então, sempre no meio de um motivo para o outro, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Então, esse aqui eu fiz com 2 grupinhos de 24 pontos altos. Se você, por exemplo, quisesse fazer com 3 motivos, então, eu fiz aqui, ó. Você sempre vai ter que aumentar. O primeiro, esse daqui nós estamos fazendo com 2 motivos. Então, se eu fosse fazer com 3 motivos, eu ia aumentar mais 36 pontos. Por quê? Os 36 pontos são esses daqui, ó. Aqui eu tenho o início do tapete, o primeiro motivo. E aqui no meio, independente de quantos motivos eu for fazer no meio, sempre vai ter esse resultado. Então, o que que a gente tem que aumentar? Daqui até aqui o primeiro motivo, ó. Daqui até aqui são essa quantidade de pontos que tem que ser aumentado. Então, aqui tem quantos pontos? Tem 24, nesse motivo maior, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Então, a cada motivo que eu for aumentar para o tapete, caso eu queira aumentar, eu vou aumentar 36 pontos, tá? Que é o meio, sempre é o meio vai ter. Então, por exemplo, se eu fosse colocar mais um motivo, eu ia ter que ter mais um meio e mais um motivo. Então, para cada motivo aumentado, nós temos que colocar a mais 36 correntinhas no início, né? Então, esse eu fiz com 85, 2 motivos. Se eu fosse aumentar mais um motivo, eu ia colocar mais 36, que dá 121 correntinhas no início. E aí, para começar, você começa da mesma forma, trabalhando na quinta correntinha. E faz da mesma forma que nós iniciamos aqui, tá? O primeiro motivo do mesmo jeito, no meio sempre do mesmo jeito e no final do tapete sempre igual. No início e no final do tapete igual e no meio entre eles aqueles 2 grupinhos de 3 pontos altos e as correntinhas para a divisão deles. Então, para 3 motivos, eu teria 121 pontos, 121 correntinhas. Se eu fosse fazer de 4 motivos, eu ia colocar mais 36 pontos. Então, 121 mais 36, 157. Eu tenho o tanto de correntinhas para me fazer com 4 motivos. Se eu fosse fazer com 5 motivos, eu ia colocar o tanto que deu para fazer de 4 mais 36 correntinhas para o início, que daria 193 correntinhas para fazer com 5 motivos, tá bom? Então, aí o restante todo do tapete nós vamos trabalhando da mesma forma. Os desenhos, o mesmo tanto que vai ser no meio, da mesma forma que nós vamos trabalhar o desenho no meio, aqui depois na segunda carreira, vai ser sempre do mesmo jeito. Então, eu tô dando uma dica, tomara que vocês entendam, porque aí, às vezes tem encomenda, eu quero de 2 metros, 3 metros, então aí tem que aumentar. Então, a cada motivo são 36 pontos, tá? Porque a gente tem que aumentar
os pontos do motivo e mais esse tanto aqui que vai ser no meio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa dica. Esse que nós estamos fazendo é o de 2 motivos, tá? Agora é só uma dica, então vamos agora voltar e continuar o nosso tapete de 2 motivos. Cheguei no final da minha primeira carreira, onde trabalhamos esse lado das correntinhas. Agora eu já vou fazer a minha curvinha. Para fazer a curva do tapete, eu vou subir daqui mesmo, 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Aí, eu vou vir aqui nesse ponto alto, que nós vamos trabalhar, servir ele como base. Então, eu vou fazer mais 6 pontos altos aqui dentro, que no total da curva eu tenho que ficar com 7 pontos altos. Então, eu subi as 3 correntinhas e vou fazer aqui dentro mais 6 pontos altos. Então, fiz 3... 4, 5 e 6. Contando com as 3 correntinhas, eu tenho 7 pontos altos, ó. Que eu conto como o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trabalhados todos usando como base esse último ponto alto. Então, aqui na curva, eu fiquei com 7 pontos altos. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui na parte lateral do tapete. Eu venho aqui sobre esse primeiro ponto alto desse grupinho e faço sobre ele um ponto alto. Para cada ponto de base desses 3 pontos, eu vou fazer um ponto alto sobre eles. E aqui trabalho mais um. Então, eu trabalhei minha curva com 7 pontos altos. E sobre esses 3 primeiros pontos, eu faço um ponto sobre cada ponto alto. No espacinho de 2 correntinhas, aqui eu já vou laçando essa linha para depois ficar mais fácil pra gente arrematar. Nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo esse grupinho de 3 pontos altos, venho para esse espaço e faço um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz o grupinho de 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar sobre esse motivo maior, dos 24 pontos altos. Então, eu pulo os 2 primeiros, pulo 1 e 2, e a partir do terceiro, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até completar 20 pontos altos, que eu vou terminar quando tiver faltando 2 pontos aqui pro final. Aqui vão ficar faltando esse e esse. Eu paro quando tiver aqui, ó. No penúltimo ponto alto eu paro. Então, eu venho fazendo trabalho a partir do terceiro, vou trabalhando até restarem 2 pontos aqui pro final desse motivo maior. Então, vão ficar 20 pontos altos, porque eram 24, então, menos 2 aqui e menos 2 aqui, menos 4. 24 menos 4, 20. Então, vou trabalhar todos os meus pontos e já volto. Fiquei aqui com 20 pontos altos, porque eu pulei os 2 primeiros da base e trabalhei deixando sobrar 2. Então, aqui eu tinha 24, agora eu passei a ter 20 pontos. Daqui eu faço 2 correntinhas, 1, 2. Agora, nós vamos trabalhar no meio dos 2 motivos, tá? Como eu falei lá pra vocês, independente de quantos motivos vocês fizerem, sempre no meio de um pro outro, vai ter esse meinho aqui. E aí, vocês vão trabalhar da mesma forma, tá? É só fazer o início e o final igual, aquele grupinho de 3 e grupinho de 4, e no meio sempre vai ser assim. Aí, nós vamos trabalhar as 2 correntinhas, eu pulo todos esses pontos, pulo esses 2 pontos e aqui eu faço um grupinho de 3 pontos altos. Nesse espacinho. 2 e 3. Ou assim. Faço 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui no meio.
pulo esses 2 primeiros pontos desse grupinho de 3, venho no último ponto alto do grupinho e faço um ponto alto. Aqui no meu espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto desse segundo grupinho, faço um ponto alto. Então, assim, eu fiquei com o meu meio. Trabalhei o primeiro motivo, 2 correntinhas, no primeiro espaço, um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, trabalhei sobre esse último ponto alto, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, e no primeiro desse grupo de 3 pontos altos, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei um conjuntinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou começar a repetir, vindo para esse segundo motivo. Nesse espaço de 2 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Pulo os 2 primeiros pontos aqui do grupo maior, do motivo. Pulo os 2 primeiros e a partir do terceiro ponto, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até restarem 2 para o final desse grupo maior de pontos altos. Então, eu tinha 24, eu vou passar também, assim como fizemos aqui, eu vou passar aqui nesse motivo até 20 pontos também. Vou trabalhar até o antepenúltimo ponto, até restarem 2 pontos no final. Trabalhei os 20 pontos altos, né? Depois do grupinho, fiz 2 correntinhas a partir do segundo ponto alto do meu grupo maior de pontos. A partir do terceiro, fui fazendo pontos altos até sobrarem 2. Deixo 2 sem trabalhar. Daqui faço 2 correntinhas, venho no espaço de 2 correntinhas e faço um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Faço 2 correntinhas de espaço, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer esse canto do mesmo jeito que nós fizemos o outro também. Sobre os 3 pontos altos, eu faço um ponto alto para cada um. Sobre esses 3 pontos altos, um ponto alto para cada. Então, aqui no finalzinho, eu fiquei com 5 pontos altos, igual a gente trabalhou aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficou da mesma forma, e agora o canto eu vou fazer do mesmo jeito. Vou usar esse ponto, as 3 correntinhas, né? No caso aqui onde iniciamos, as correntinhas onde começamos a trabalhar na 5ª correntinha. Então, ficou esse daqui. Aí, eu vou usar ele de base e vou fazer aqui dentro 7 pontos altos. 2, faço 7 pontos altos aqui dentro desse ponto alto que usamos como base. Aqui na minha curva do tapete, eu trabalhei 7 pontos altos, tudo dentro do ponto que usamos como base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou virar para outra lateral do tapete, e aí eu vou começar a repetir tudo como eu fiz desse lado, agora eu vou fazer desse lado também. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Em cima de cada ponto alto desse conjuntinho de 3, trabalhei um ponto alto sobre eles. Então, trabalho 1, no próximo um ponto alto, sobre ponto alto de base, no terceiro, ponto alto sobre ponto alto de base. E aqui no espaço de 2 correntinhas, vamos colocar 2 pontos altos. 2. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos altos. Depois da curva, 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntinhas de separação, venho nas próximas 2 correntinhas e faço
um conjuntinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Faço 2 correntinhas. Aqui é o conjunto maior de pontos altos, então, vou pular os 2 primeiros, onde no primeiro, na primeira carreira fizemos 24 pontos. Então, vou pular 1, 2, a partir do terceiro, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, até restarem 2 desse grupo aqui de pontos altos. Então, ó, do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, na mesma direção, eu venho fazendo os pontos altos até aqui, até sobrarem 2 pro final desse grupo. Trabalhei todos os pontos até restarem 2 pro final desse grupo maior de pontos. Faço 2 correntinhas, agora eu vou trabalhar no meio, entre um motivo e outro. Venho no primeiro espacinho de 2 correntinhas e faço, como eu fiz desse lado, um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas. E aqui eu vou olhar como que eu trabalhei desse lado, vou fazer do mesmo jeito. Nesse último ponto alto do grupinho de 3, faço um ponto alto. Nas 2 correntinhas, igual aqui, faço 2 pontos altos. E aqui, faço igual eu fiz do outro lado. No primeiro ponto alto desse grupinho, faço um ponto alto. Só olhando o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, porque eu ainda não fechei a carreira. É a mesma carreira que nós estamos trabalhando, tá? Essa primeira aqui foi a primeira do meio, e agora eu tô dando a volta, fazendo a segunda carreira. Então, aqui eu faço 2 correntinhas, venho aqui no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Então, aqui eu vou vir para um motivo maior, aqui nosso segundo motivo. Vou pular os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro, vou fazer ponto alto sobre ponto alto de base, até restarem 2 nesse grupo maior. Trabalhei aqui até restarem 2 pontos altos de base, faço 2 correntinhas. Venho aqui no primeiro espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e venho aqui no meu último espacinho e faço 2 pontos altos. Que aqui sempre quando nós estivermos antes de trabalhar no canto, sempre nessa parte vão aumentar 2 pontos altos. Então, aqui eu tinha 3, aqui eu vou passar a ter 5, igual aqui, ó. Eu tinha 3, aí trabalhei um sobre cada ponto de base e no espacinho, nesse último espacinho, sempre 2 pontos. Então, aqui nessa parte eu sempre aumento de 2 em 2 pontos, nessa primeira parte do tapete. Em cada um de base eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu tinha 3, fiquei com 5. Aqui no espacinho eu trabalhei 2. Agora, eu tô chegando ao final da minha segunda carreira. Eu vou contar a terceira correntinha, 1, 2, 3 que eu fiz pra subir, vou introduzir bem aqui. Vou fechar com ponto baixíssimo. Terminamos a nossa segunda carreira. Então, ficou assim, começo, que é igual o nosso econômico tradicional. Aí, trabalhei o primeiro motivo, no meio fiz dessa forma. E aí, trabalhei o segundo motivo, aqui o finalzinho, e finalizei com ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a nossa terceira carreira. Então, para iniciar a nossa terceira carreira, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3.
Aí, aqui no mesmo lugar onde subimos as 3 correntinhas, vamos fazer mais um ponto alto. Aí, no próximo ponto alto de base, vou fazer também 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. Aqui eu fiquei, então, com 2 nesse ponto de base e 2 no próximo. No terceiro ponto, também vamos fazer 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. No próximo, a gente faz só um ponto alto. Faz um ponto alto sozinho. Então, fizemos 3 conjuntinhos de 2 pontos altos trabalhados no mesmo ponto alto de base. No quarto, apenas um ponto alto. E no próximos 3 aqui da curva, também vamos fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, nesse eu faço 2 no mesmo lugar. No próximo ponto alto de base, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. E sobre o próximo, fazemos 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E assim nós trabalhamos sobre os 7 pontos altos que a gente fez aqui na segunda carreira da curva. Então, aqui ficou 3 conjuntinhos de 2 pontos altos trabalhados no mesmo ponto alto de base. Aqui no quarto eu trabalhei apenas um, e nos próximos 3 eu trabalhei 2 pontos altos em cada ponto de base. Agora, nós vamos virar e trabalhar na lateral do tapete. Agora, eu vou começar a lateral. Como aqui eu falei pra vocês que aqui vai aumentando de 2 em 2 pontos. Então, na primeira carreira eu tinha 3, depois eu passei a ter 5, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu vou passar a ter 7 pontos. Vou trabalhar sobre esses 5 que eu tenho de base, um sobre cada um deles. E no espacinho de 2 correntinhas eu vou aumentar 2 pontos altos. Então, trabalho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, trabalhei sobre os 5 pontos altos de base. Agora, aqui no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E aí, de 5, eu passo a ter 7 nessa primeira parte da nossa lateral. Faço 2 correntinhas de separação, pulo esses 3 pontos altos de base, e aqui no espaço de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, aí ficou assim a nossa curva, aqui a lateral, as 2 correntinhas, o grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou começar a trabalhar sobre o primeiro motivo. Então, eu faço 2 correntinhas, eu vou fazer igual eu fiz na outra carreira, eu vou pular os 2 primeiros pontos altos de base. A partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Deixando sobrarem 2 aqui do final. Trabalho até esse ponto. Que vão dar 16 pontos altos. Eu tinha 20 nessa eu tinha 24, passei a ter 20, agora eu vou passar a ter 16 pontos altos. Trabalhando até esse ponto, sobrando 2 pro final do motivo. Então, trabalhei sobre o meu primeiro motivo. Então, eu pulei os 2 pontos de base, os 2 primeiros pontos altos de base, trabalhei 16 pontos altos e ficou sobrando 2 pontos altos para terminar. Aí, eu não trabalho esses 2 pontos altos, faço 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar no meio aqui entre um motivo e outro. Faço 2 correntinhas, venho no primeiro espaço de 2 correntinhas e faço um conjuntinho de 3 pontos altos.
2 e 3. Faço 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar aqui no meio, entre um motivo e outro, que aqui a gente vai começar a criar um desenho aqui, que ele vai abrindo. Então, eu vou aumentar 2 pontos desse lado e 2 desse lado. Eu tenho 4, eu vou passar a ter 8 pontos altos. Então, aqui no primeiro espaço, eu trabalho 2 pontos altos. Sobre esses 4 pontos aqui do meio, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. 1, 2, 3 e 4. E aqui no espaço de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu tinha 4, agora eu passei a ter 8 pontos altos. Aumentei 2 aqui e 2 aqui. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto desses 4 no meio. Faço 2 correntinhas. E agora eu vou vir pra cá, começar a trabalhar o segundo motivo. No espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 3. Faço 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou começar a trabalhar sobre o segundo motivo. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no outro. Vou pular 2 pontos altos de base. A partir do terceiro, vou começar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até terem 16 pontos altos. Que aqui eu tô diminuindo 2 pontos de um lado e 2 do outro. Então, eu vou trabalhar 16 pontos altos, aí vai ficar sobrando esses 2 para terminar o desenho. Trabalhei os 16 pontos altos sobre os 20 que eu tinha de base. Pulei os 2 primeiros desse motivo. A partir do terceiro, eu comecei a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aí, deram 16 pontos altos e sobraram 2 para o final. Vou fazer 2 correntinhas. Vir no espaço de 2 correntinhas. Eu vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo esses 3 pontos altos de base, e aqui nós vamos trabalhar antes do canto, onde estamos aumentando 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho, antes dos 7 pontos do canto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou trabalhar 2 nesse espacinho. E 5 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base. Então, de 5, eu passo a ter 7 pontos altos. Ainda trabalhando na lateral do tapete. Aqui eu fiquei com 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou começar a trabalhar sobre aqueles 7 da nossa curva do tapete. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na outra curva. Sobre os 3 primeiros pontos altos, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. No primeiro, eu trabalho 2. No segundo, eu trabalho 2. Para o mesmo ponto de base. No terceiro, eu trabalho 2. E no quarto, eu trabalho somente um ponto alto. E sobre os 3 pontos altos finais aqui da nossa curva, dos 7 que fizemos na carreira anterior, sobre esses 3, vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Aqui trabalho 2 pontos. No próximo, 2 pontos. E aqui no terceiro, 2 pontos altos, para o mesmo ponto de base.
E aqui eu trabalhei, então, todos os 7 pontos altos da curva, do mesmo jeito que fizemos do outro lado. Agora, eu vou começar essa lateral do tapete. Aí, eu vou trabalhar 5 pontos altos, um sobre cada um desses de base, e no espacinho vou aumentar 2 pontos, igual eu fiz aqui. Igual eu fiz aqui. Então, eu vou trabalhar 5, um em cada ponto de base, e aqui no espacinho 2. Então, de 5, vou passar a ter 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, um em cada ponto de base, e aqui no espaço de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Então, eu tinha 5 na carreira anterior, agora eu passei a ter 7 pontos altos, depois da nossa curva. Faço 2 correntinhas, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Aqui faço 2 correntinhas, vou trabalhar sobre os pontos do nosso motivo. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos de base, a partir do terceiro, vou trabalhar 16 pontos altos. Vão ficar faltando 2 pontos para terminar o motivo. Deixo 2 pontos altos sem trabalhar. Trabalho até aqui. Então, a partir do terceiro até esse ponto, faltando 2 para o final, vão ficar 16 pontos altos. Trabalhei 16 pontos altos a partir do terceiro do motivo e faltando 2 aqui para o final do motivo. Faço 2 correntinhas, no espaço de 2 correntinhas, essa aqui é a parte do meio do nosso tapete, entre um motivo e outro. Aqui nesse espacinho eu faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E agora eu vou trabalhar nosso motivo que tá ficando aqui no meio. Aqui, igual eu trabalhei do outro lado, tinha 4 pontos, aí passou para 8. Que eu vou aumentar 2 nesse espaço e 2 nesse espaço. Sobre os 4 pontos altos do meio, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, nesse espaço, faço 2 pontos altos. Sobre esses 4 do meio, faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Isso daqui é a parte bem do meio, bem central do nosso tapete, entre um motivo e outro. Então, aqui eu tinha 4 pontos altos, aqui eu passei a ter 8. Faço 2 correntinhas, venho para o espaço que antecede aqui o nosso segundo motivo, faço um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou começar a trabalhar sobre o motivo. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos de base, a partir do terceiro, vou trabalhar 16 pontos altos, até sobrarem 2 desse segundo motivo. Então, a partir do terceiro até o antepenúltimo aqui, vou trabalhar 16 pontos altos. Trabalhei os 16 pontos altos desse motivo, que é o nosso segundo, antes de finalizar a terceira carreira. A partir do terceiro, fui trabalhando até ter 16 pontos altos. Ficaram sobrando 2 para o final do motivo. Aqui eu faço 2 correntinhas, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3.
Aqui faço duas correntinhas. Venho no espaço de duas correntinhas e faço 2 pontos altos. Aqui é a parte onde estamos aumentando, antes da curva, estamos aumentando 2 pontos altos. Então, aqui eu tinha 5 de base, aí fiz esses dois do espacinho e vou trabalhar um sobre cada um desses de base. Aí, vão ficar de 5, vai passar para 7 pontos altos. Um sobre cada um ponto de base. Trabalho aqui no último. Então, tinham 5 aqui na base, fiz 2 no espacinho, passaram a ter 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, cheguei no final da minha terceira carreira. Venho na primeira, segunda, terceira correntinha, introduzo aqui e fecho com ponto baixíssimo. E assim, eu finalizo minha terceira carreira. Agora, vamos iniciar a quarta carreira do tapete. Para iniciar a quarta carreira, daqui onde a gente fechou, com ponto baixíssimo, nós vamos até o próximo ponto alto de base e fazemos um ponto baixíssimo. Só para caminhar até o próximo ponto, para depois dar certinho, para fechar a carreira. Então, aqui, caminhei até o próximo ponto alto, depois que eu fechei, faço 3 correntinhas para subir. Aqui no mesmo ponto alto de base, faço mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação. Aqui nós vamos já começar a trabalhar os nossos motivos aqui do canto do tapete, da curva do tapete. Então, eu fiz 2 correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo e faço 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. 2 correntinhas de separação, pulo esse ponto de base e no próximo faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação, aqui eu já tenho 3 conjuntinhos de 2 pontos altos. Pulo um ponto alto de base, no próximo faço 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. 2 correntinhas, aqui eu já tenho 4 motivos que vamos trabalhar na curva, eu preciso ter 6. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas de separação, pulo um de base, no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu fiquei com 6 motivos que nós vamos aumentando ele, né, da nossa curva do tapete. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntinhos de 2 pontos altos. E assim, eu trabalhei a nossa curva da quarta carreira. Agora, eu faço 2 correntinhas, escapou, 2 correntinhas, vou pular um ponto alto de base e no próximo eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui eu comecei a trabalhar na lateral do tapete, na nossa primeira lateral, da nossa quarta volta. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até o espaço de 2 correntinhas. Então, aqui trabalhei 3, 4, 5, 6 e 7, que são os nossos pontos de base. Desde o começo, nós estamos aumentando aqui nessa parte da lateral 2 pontos altos. Então, eu tinha 5, eu tinha 3 aqui, passou a ter 5, 7, agora eu vou passar a ter 9, ó. Um sobre cada ponto de base, que é depois da nossa curva. E no espacinho de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Então, de 7, eu passo a ter 9 pontos altos. Faço 2 correntinhas,
Vou no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui eu vou começar a trabalhar o meu primeiro motivo, onde nós estamos fechando o desenho do motivo. Então, trabalhei o conjuntinho de 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1, 2, a partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ponto de base, até faltarem 2 pontos aqui para o final do motivo. Então, a partir do terceiro ponto, até faltarem 2, eu vou ter 12 pontos altos. Que a cada carreira no motivo, nós diminuímos 4 pontos altos, porque a gente pula os 2 primeiros e deixa faltando os 2 últimos. Então, a cada carreira, a gente diminui nos motivos 4 pontos altos. Então, eu tinha 16 aqui na carreira anterior, agora na quarta carreira eu vou passar a ter 12 pontos altos. Então, nesse motivo, eu passei a ter 12 pontos altos. Pulei os 2 primeiros da carreira anterior e deixei faltando 2 para terminar. Então, na carreira anterior eu tinha 16, agora eu passo a ter 12 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Agora, eu vou começar a trabalhar a parte do meio do tapete, entre um motivo e outro. Venho no primeiro espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou começar a trabalhar nesse motivo que a gente tá criando aqui no meio, que ele tá aumentando 4 pontos altos a cada carreira. Então, na carreira anterior, na primeira carreira, eu tinha 4, onde eu comecei a trabalhar esse motivo. Na outra, eu passei a ter 8, e agora eu vou passar a ter 12 pontos altos. Trabalho 2 no primeiro espacinho. Nos pontos do meio, que eu tenho 8 aqui, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Trabalhei os 8 do meio, e agora no espaço de 2 correntinhas faço mais 2. Então, aqui nesse motivo que estamos criando no meio, tá aumentando a cada carreira 4 pontos altos. Então, eu tinha aqui na primeira, onde começamos o desenho, 4, 8 e 12 agora nessa. Nossa quarta carreira. Pulo esses 3 pontos altos, venho no espacinho que antecede o nosso segundo motivo e faço 3 pontos altos. Eu vou começar a trabalhar no segundo motivo, onde a gente tinha 16 pontos na terceira carreira, agora eu vou passar a ter 12 pontos. Que no motivo a cada carreira nós diminuímos 4 pontos altos. Que aí eu vou pular esses 2 primeiros, a partir do terceiro, começo a fazer ponto alto sobre ponto alto, até completar 12 pontos altos. E aí, vão sobrar 2 aqui pro final do motivo. Então, aqui eu trabalhei os 12 pontos no nosso segundo motivo, pulei os 2 primeiros, trabalhei os 12 no meio, deixei faltando 2 para terminar. Agora, nós vamos caminhando ali pro canto do tapete também, a parte final aqui da lateral. Trabalho 2 correntinhas, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas e pulo esses 3 pontos altos, antes
caminhando lá para nossa curva do tapete. Aqui, então, é onde nós estamos aumentando 2 pontos altos a cada carreira, que é aqui onde antecede a nossa curva. Então, aqui eu tinha 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, antes de começar a nossa curva. Agora, eu vou passar a ter 9 pontos altos, que no espaço de 2 correntinhas eu faço 2 pontos altos. E sobre cada ponto alto de base desses 7, eu faço um ponto alto. Aqui tenho 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu terminei essa lateral do tapete. Agora, eu faço 2 correntinhas e eu vou começar a trabalhar a nossa curva do tapete. Aí, eu pulo um ponto alto de base, depois desses pontos, esses 9 pontos altos, vou começar a trabalhar a curva, aqueles 6 motivos que a gente vai ter na curva. Então, pulo um ponto alto de base, e aqui no segundo eu venho e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto alto de base, e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, e assim eu vou fazendo até ter 6 grupinhos de 2 pontos altos, separados por um ponto alto de base e 2 correntinhas. Então, aqui eu já tenho 2, pulo um de base, vou no próximo e faço 2 no mesmo lugar. Aqui já tenho 3 motivos, 2 correntinhas, pulo um de base, 2 no mesmo lugar. Aqui eu já tenho 4, então vou fazer mais 2. Trabalhei os 6 motivos do canto do tapete da nossa curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo 2 correntinhas de separação e pulando um ponto alto de base. Agora, eu vou começar a trabalhar na outra lateral do tapete. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto alto de base e começo a fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base, sobre esses 7 aqui da nossa primeira parte da lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é onde estamos aumentando 2 pontos a cada carreira. Então, de 7, eu vou passar até 9. Trabalho aqui um ponto alto sobre ponto alto, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, trabalhei os meus 7 pontos de base, aqui na parte reta do tapete. No espaço de 2 correntinhas, trabalhei 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Eu vou caminhar aqui pro nosso primeiro motivo. No espaço de 2 correntinhas que antecede o nosso primeiro motivo, faço 3 pontos altos. 2, 3, 2 correntinhas de separação. E agora eu vou trabalhar sobre meu primeiro motivo, que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tinha 16 na carreira anterior, então vou pular o primeiro e o segundo, a partir do terceiro, trabalhar ponto alto sobre ponto alto de base, até faltarem 2 para terminar esse motivo. Então, de 16 eu vou passar a ter 12 pontos altos. Então, fiz os 12 pontos altos dessa lateral do tapete, pulei os 2 primeiros e deixei faltando 2 para terminar o motivo. Faço 2 correntinhas, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3. 2 correntinhas de separação. Pulo esses 3 pontos altos, agora nós vamos vir pro motivo
do meio, onde estamos aumentando 4 pontos altos a cada carreira. Então, tinha 4, 8, agora eu vou passar a ter 12. Então, da mesma forma que eu fiz esse lado, essa lateral, eu vou fazer essa também. 2 pontos altos no primeiro espaço de 2 correntinhas. Sobre os pontos do meio, os 8 pontos, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Trabalhei os dois no espaço de 2 correntinhas, 8 nos pontos do meio, um ponto alto sobre cada ponto alto, e no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos. Então, eu tinha 8, passei a ter 12 pontos nesse motivo que estamos criando aqui no meio do tapete, entre um motivo e outro. Faço 2 correntinhas, pulo esses 3 pontos, vou fazer 3 pontos altos antes de trabalhar o nosso próximo motivo. 2, 3. Aqui eu tô fazendo nessa lateral, eu tô fazendo tudo que eu fiz nessa também. Pulo 2 correntinhas, como eu disse, meninas e meninos, tem muita iniciante, então eu tenho que explicar direitinho para elas poderem entender, tá? Porque, ao meu ver, não existe tapete, a não ser que seja muito trabalhado com flores, sabe? Uma coisa muito difícil, mas caso contrário, uma iniciante pode fazer qualquer tipo de tapete, dependendo da explicação. Então, quem sabe aí já são craques as meninas, como eu sempre falo, já sabe fazer só de olhar, mas para as iniciantes eu dou uma atenção especial, tá bom? Então, aqui trabalhamos 3 pontos altos, e aí vamos vir agora pro motivo. Pulo os 2 primeiros pontos altos, a partir do terceiro vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até completar 12 pontos altos. Vou trabalhar os 12 pontos e vão restar 2 pontos aqui para terminar o motivo. Eu trabalhei o segundo motivo dessa lateral do tapete, pulei a partir do segundo, a partir do terceiro eu trabalhei 12 pontos altos, ficaram sobrando 2. Faço 2 correntinhas, venho no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Desculpa, eu faço 3 pontos altos, aqui nesse primeiro espacinho. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora eu vou para a última partezinha antes da nossa lateral, antes da nossa curva, onde eu vou trabalhar 2 pontos altos no primeiro espacinho de 2 correntinhas, e aqui é onde nós estamos aumentando a cada carreira de 2 em 2 pontos. Então, eu tinha 7, agora eu vou passar a ter 9. Então, eu tenho 2 aqui que eu fiz no espaço de 2 correntinhas, e sobre os 7 próximos pontos altos, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base. De 7 da carreira anterior, eu vou passar a ter 9. Então, trabalhei os 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e os 7 nos próximos 7 pontos altos. Então, na carreira anterior eu tinha 7, agora eu passei a ter 9 pontos altos. Agora, eu tô chegando ao final da minha quarta carreira, então, eu faço 2 correntinhas, por isso que nós caminhamos um ponto na carreira anterior, para quando chegasse aqui, dar certinho, pular um ponto alto. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo esse ponto alto de base, venho na terceira correntinha que fiz para iniciar a carreira e fecho com ponto baixíssimo. E assim, nós finalizamos a nossa quarta carreira do tapete. Vamos iniciar agora a nossa quinta carreira. Vou subir 3 correntinhas, da onde eu fechei com ponto baixíssimo. E agora, já iniciamos trabalhando na curva do nosso tapete, nos 6 motivos que iniciamos aqui na carreira anterior. Então, aqui vamos trabalhar assim, subir 3 correntinhas, então, equivaleu a um primeiro ponto alto que eu fiz sobre o primeiro ponto alto aqui do primeiro motivo. No segundo ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Como estamos aqui na curva, nós vamos ir aumentando para o tapete ir abrindo, tá? Porque senão ele vai fechando. Então, eu tinha 2 pontos, passei até 3. Trabalhei um sobre o primeiro ponto
e 2 pontos no mesmo ponto de base sobre o segundo ponto alto. Faço 2 correntinhas, aqui sempre vão ser 2 correntinhas entre um motivo e outro, dessa parte da curva do tapete. Venho no próximo motivo, trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto de base. E sobre o segundo ponto, trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Faço 2 correntinhas de separação e assim eu vou fazer da mesma forma em todos os outros 4 motivos que estão faltando. Vou colocar 2 correntinhas no meio. No primeiro ponto eu trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto alto de base e no segundo eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base e separo com 2 correntinhas. E faço assim sobre os outros 3 motivos que estão restando. Então, trabalhei todos os 6 motivos da curva do tapete, como eu mostrei para vocês, aumentando um ponto no segundo ponto alto de base de cada motivo, separando com 2 correntinhas. Aqui fiz a mesma coisa no último motivo, agora eu passo a trabalhar na primeira lateral do tapete, aqui na nossa quinta carreira. Então, vou fazer 2 correntinhas de separação, vou trabalhar todos esses pontos, aqui eu tenho 9 de base, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, e no espaço de 2 correntes, aumento 2 pontos altos. Então, de 9, vou passar a ter 11 pontos aqui, nessa parte. Então, aqui eu trabalhei 11 pontos altos, um sobre cada de base, dos 9, e mais 2 no espacinho de 2 correntinhas. Então, fiquei de 9, eu passei para 11, nessa primeira parte da nossa quinta carreira, na nossa primeira lateral. Faço 2 correntinhas de separação, agora eu vou caminhando para o nosso motivo. Então, antes do motivo, faço 3 pontos altos no espaço de 2 correntes. 2 e 3. Aí, eu faço 2 correntinhas e vou começar a trabalhar o nosso primeiro motivo dessa lateral. Então, eu pulo 2 pontos altos de base, a partir do terceiro, faço ponto alto, sobre ponto alto até restarem 2. Então, aqui eu tinha 12, a cada carreira eu estou diminuindo 4 em cada motivo, então, eu vou passar a ter 8 pontos altos nessa carreira. 3, nesse motivo. 4, 5, 6, 7 e 8. Faço 2 correntinhas de separação. Venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Aqui estamos caminhando para o meio do nosso tapete entre um motivo e outro. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, eu vou chegar no motivo do meio, onde estamos aumentando a cada carreira 4 pontos altos. Então, aqui eu tinha 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui eu vou passar a ter 16 pontos altos. 2 nesse primeiro espacinho, um sobre cada de base e 2 aqui no próximo espacinho de 2 correntinhas. Então, nessa parte do meio, onde estamos aumentando aqui, entre um motivo e outro, tá ficando esse nosso desenho, eu tinha na carreira anterior 12 pontos altos. Agora, eu passei a ter 16, que eu faço 2 no primeiro espaço, 2 no segundo espaço, e um sobre cada um de base nos pontos do meio. Então, aqui eu trabalhei o meio do tapete. Faço 2 correntinhas, agora eu vou caminhando pro meu segundo motivo. No primeiro espaço, faço 3 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas de separação. E aqui eu cheguei no segundo motivo. Pulo 2 primeiros pontos altos de base, a partir do terceiro, trabalho ponto alto
sobre ponto alto, até restarem 2 para o final do motivo. Então, trabalhei meu segundo motivo dessa lateral do tapete. Aqui, a gente sempre, a cada carreira, diminui 4 pontos altos. Então, eu tinha 12 na carreira anterior, pulei os 2 primeiros nessa carreira. A partir do terceiro, eu fiz 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixei faltando 2 para o final do motivo. Faço 2 correntinhas. Venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar a parte final dessa lateral do tapete antes da nossa curva. Aqui é onde estamos aumentando a cada carreira 2 pontos. Então, eu tinha 2, 4, 6, 8, 9 nessa carreira. Eu vou passar a ter 11. Vou trabalhar 2 nesse espaço de 2 correntinhas e 1 ponto alto sobre cada ponto alto desses 9. Então, de 9, eu vou passar a ter 11. Fiz os 11 pontos, né? Na carreira anterior eu tinha 9, passei a ter 11, porque no espaço de 2 correntinhas eu trabalho 2 pontos altos. E sobre os 9 de base, trabalho 1 ponto alto sobre cada ponto alto de base. Agora, eu vou trabalhar a minha outra curva do tapete. Faço 2 correntinhas, vou fazer igual eu fiz do outro lado. Para o primeiro ponto alto de cada motivo, faço um ponto alto. E no segundo, eu faço um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Que eu trabalhei o primeiro motivo, sobre ele um aumento. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto e no segundo, 2. 2 correntinhas sempre aqui na curva do tapete. E em todos os motivos, eu vou fazer a mesma coisa. No primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. E no segundo, trabalho 2 pontos altos. Separo com 2 correntinhas. Vou trabalhar da mesma forma os outros motivos que estão faltando. Então, trabalhei os 6 motivos da curva do tapete, igual eu trabalhei do outro lado. Igual eu expliquei para vocês. 1 ponto sobre o primeiro ponto e 2 no segundo ponto de base. Então, assim, aumentamos 1 ponto em cada motivo da nossa curva, sempre separado com 2 correntinhas. Agora, eu vou começar a trabalhar sobre a outra lateral do tapete. Tudo que eu fiz desse lado, da mesma forma que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar aqui também. Eu vou acompanhar esse lado também, em respeito às nossas iniciantes, as nossas e os nossos, tá? Pra acompanhar direitinho. Que também, quando eu tava iniciando, gente, parece que é simples agora pra gente que sabe. Mas a cada vez você tinha que voltar o vídeo para ver novamente, isso daí, querendo ou não, confunde. Então, vamos fazer juntos esta lateral também, tá? 2 correntinhas para separar, depois da curva. Agora, eu vou começar a trabalhar essa parte, essa lateral. Aí, venho sobre esses 9 pontos que eu tenho na carreira anterior, trabalho um ponto alto sobre cada ponto de base. E na correntinha, nas 2 correntinhas, trabalho 2 pontos. Então, de 9, eu vou passar a ter 11. Eu vou trabalhar todos esses pontos e 2 aqui. Trabalhei depois da curva do tapete 2 correntinhas. Essa primeira partezinha aqui da nossa outra lateral que estamos trabalhando, fiz ponto alto sobre ponto alto. Então, na carreira anterior eu tinha 9. Aqui eu trabalhei os 9 ponto alto sobre ponto alto e no espaço de 2 correntinhas fiz 2 pontos altos. Então, de 9 eu passei a ter 11. Aqui eu faço 2 correntinhas. Vou no espaço que antecede o nosso motivo. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar no nosso motivo. Pulo os 2 primeiros pontos altos e trabalho os 8 pontos altos, deixando restar 2 para o final do motivo. Então, no outro eu tinha 12, nesse eu passo a ter 8 pontos, pulando os 2 primeiros e deixando os 2 últimos sem trabalhar.
Então, trabalhei os 8 pontos, pulando os 2 primeiros, deixando faltarem 2 do final desse motivo. Faço 2 correntinhas, no espaço de 2 correntinhas onde antecede aqui, onde vamos trabalhar no meio do tapete, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar naquele motivo que estamos criando aqui no meio do tapete. Então, aqui na carreira anterior eu tinha 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Agora, eu vou passar a ter 16. Vou trabalhar 2 nessas 2 correntinhas e 2 nessas correntinhas. E sobre esses do meio, um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, aqui eu tenho 12, vou passar a ter 16. Trabalhei os 16 pontos, né? Na carreira anterior eu tinha 12, aumentei 2 aqui, 2 aqui. Trabalhei os do meio, então ficou 16 aqui nessa parte bem do meio do tapete, onde divide um motivo e outro. Faço 2 correntinhas. Agora eu vou vir caminhando aqui para trabalhar nosso segundo motivo dessa lateral, que estamos chegando no final da nossa quinta carreira. Venho no primeiro espaço e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou pular os 2 primeiros pontos altos, a partir do terceiro, vou fazer 8 pontos altos, até sobrarem 2. Na carreira anterior eu tinha 12, nessa eu passo a ter 8, deixando de trabalhar os 2 primeiros e os 2 últimos, aqui do nosso segundo motivo dessa lateral. Trabalhei os 8 aqui no meio no motivo, pulando 2 no início e deixando de trabalhar 2 no final do nosso segundo motivo da outra lateral que estamos trabalhando. Faço 2 correntinhas e aqui nesse espaço de 2 correntinhas eu faço 3 pontos altos. 3. Agora eu faço 2 correntinhas e chegamos aqui na nossa última partezinha da lateral, onde vamos finalizar a carreira. Então, aqui eu tinha 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Agora, eu vou passar a ter 11. Vou trabalhar 2 pontos nesse espaço de 2 correntinhas e 1 ponto sobre cada um desses 9. Então, eu tinha 9, eu vou passar a ter 11 pontos. Então, trabalhei os 11 pontos, aumentando 2 aqui no espaço de 2 correntinhas e trabalhando nos 9 finais antes de finalizar a carreira, ponto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Faço 2 correntinhas e aqui eu vou finalizar a nossa quinta carreira. Na terceira correntinha onde fizemos para iniciar a carreira, venho aqui na terceira correntinha, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. E assim nós finalizamos a nossa quinta carreira. Então, tá ficando assim, um motivo, o nosso meio, e o outro motivo, e o nosso outro canto. Então, vamos começar agora a nossa sexta carreira no nosso tapete. Aí, eu fechei aqui a quinta carreira com ponto baixíssimo, levanto 3 correntinhas, 1, 2, 3, que vale como nosso primeiro ponto alto. E agora, eu já vou começar trabalhando aqui nos nossos 6 motivos da curva do tapete. Então, eu vou fazer da seguinte forma: as 3 correntinhas equivale como o primeiro ponto alto, que ficou sobre o primeiro ponto alto do primeiro motivo. Aí, eu venho no segundo ponto alto e faço um ponto alto. E no terceiro e último ponto alto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que esse vai ser o nosso aumento de cada motivo. Aí, sempre entre um motivo e outro, faço 2 correntinhas, venho no próximo motivo e vou trabalhar do mesmo jeito. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, somente um ponto alto, sobre o ponto alto de base. E no terceiro e último, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, nos motivos, eu vou aumentando 1 ponto a cada carreira. Então, na primeira eu tinha 2, aí nessa eu passei a ter 3 pontos no motivo, e nessa eu passei a ter 4 pontos altos.
no motivo. Então, faz um para cada uns dois primeiros e no terceiro faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz nos 2 primeiros motivos, sempre 2 correntinhas de separação e vou fazer nos 4 outros motivos que estão faltando. Assim, trabalhei os 6 motivos da nossa curva do tapete, tá? Sempre aumentando um ponto em cada motivo. Agora, eu vou passar para a parte reta do nosso tapete. Aqui eu faço 2 correntinhas de separação. E aqui nessa primeira parte da lateral, onde estamos trabalhando, aumentando 2 pontos a cada carreira. Nessa nós tínhamos 2, 4, 6, 8, 9, passamos a ter 11 e agora vão ficar 13 pontos altos. Trabalho um ponto alto sobre cada um de base, nesses pontos. Bom, sobre cada ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Sobre todos esses. E aqui, quando chegar no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos nesse espaço. Então, trabalhei os 11 pontos aqui nessa parte, a primeira parte da lateral, né, que trabalhamos o canto. E aí, na lateral, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, sobre os 11 da carreira anterior. E no espaço de 2 correntes, fiz 2 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntinhas, estou caminhando para nosso primeiro motivo. O desenho dele, ele tá fechando. Então, agora eu venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Faço 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou vir aqui pro centro do motivo, onde eu vou pular os 2 primeiros pontos, e a partir do terceiro, eu vou fazer pontos altos, deixando sobrar 2 para chegar no final. Então, aí vão sobrar os 2, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4. Então, aqui agora no meio do motivo, eu fico com 4 pontos altos, nessa nossa sexta carreira. 3 e 4. Faço 2 correntes de separação. Então, eu trabalhei pulando 2 no começo e deixando 2 sem trabalhar no final do motivo. E fiquei com 4 pontos no meio. Venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Agora, estamos caminhando para o meio do nosso tapete. Onde tá ficando aquele motivo aqui, entre um desenho e outro. Faço 2 correntinhas. Venho no espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Aqui é onde nós estamos aumentando a cada carreira 4 pontos altos. Um em cada lateral. Um aqui, 2 pontos aqui estamos aumentando e 2 aqui. E trabalho esses do meio, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu tinha na carreira anterior 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Agora, eu vou passar a ter 20 pontos. Então, trabalhei esses 2 no espaço de 2 correntinhas. Vou trabalhar um sobre cada um desses de base. E nesse espaço de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Então, trabalhei os pontos, como eu falei pra vocês. 2 aqui, que foram de aumento, e 2 desse lado. E os do meio, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. Então, na carreira anterior, eu tinha 16 pontos, passei a ter, agora nesse motivo central, 20 pontos. Agora, vamos continuar caminhando para o próximo motivo. Faço 2 correntinhas. Nesse espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui no meu motivo, onde eu vou fazer 4 pontos altos, pulando 2 no começo e deixando 2 sem trabalhar. Então, aqui, a partir do terceiro, começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aí, vão ficar 4 pontos altos nessa carreira. 3 e 4. E assim, eu cheguei ao topo aqui do meu motivo, com 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação e vou trabalhar agora caminhando para a nossa outra curva do tapete.
Nesse espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. Pulo esses 3 pontos altos e venho aqui, a parte que antecede a nossa curva, onde eu estou aumentando 2 pontos altos a cada carreira. Então, eu tenho 11 aqui nessa carreira anterior, agora eu vou ficar com 13 pontos. Trabalho 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. E sobre esses 11 pontos altos, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei, então, o aumento aqui de 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas e os 11 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tinha 11 na carreira anterior, passei a ter 13 nessa carreira. Agora, vamos chegar na curva novamente do tapete, nossa outra curva. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar os 6 motivos da mesma forma que trabalhamos do outro lado. Então, para o primeiro ponto alto do primeiro motivo, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro e último ponto do motivo, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, assim, na carreira anterior eu tinha 3 pontos, nessa carreira eu passei a ter 4 pontos em cada motivo. A gente fala motivo, que é a união, assim, de vários pontos que vai formando um desenho, aí que nós falamos motivo. Então, faço 2 correntinhas e vou repetir nos 5 próximos motivos da mesma forma. As 2 correntinhas de separação e trabalhando um aumento sobre cada motivo. Um em cada, os primeiros pontos e no último e terceiro, faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, vou trabalhar todos os meus motivos da curva do tapete. Então, trabalhei toda a curva do tapete, do mesmo jeito que trabalhamos o outro lado. E como eu expliquei para vocês, agora eu vou chegar na outra lateral do tapete. Faço 2 correntinhas. E aqui eu trabalho aqueles 11 pontos, fazendo um aumento de 2 pontos. Onde eu vou passar de 11 para 13 pontos nessa carreira. Então, sobre esses 11 pontos, trabalho ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Tá? Então, ponto alto sobre esses 11, 2 no espaço de 2 correntinhas. Trabalhei os 13 pontos altos na primeira parte aqui da nossa outra lateral que estamos trabalhando. Ponto alto sobre os 11, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, eu vou caminhar para o motivo, primeiro motivo do tapete. Faço 2 correntinhas de separação, no espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de separação, venho como temos trabalhado anteriormente, pulo os 2 pontos, os 2 primeiros pontos, a partir do terceiro, faço ponto alto sobre ponto alto, deixando 2 sem trabalhar. Então, aqui vão ficar 4 pontos altos. E aqui nós já estamos fechando o nosso motivo. Então, ficaram 4 pontos altos. Pulei os 2 primeiros da carreira anterior e deixei 2 sem trabalhar. Ficaram 4 pontos altos. Na carreira anterior, eu tinha 8. 2, 4, 6, 8. Nessa, eu passei a ter 4 pontos. Faço 2 correntinhas de separação. Venho para o próximo espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Novamente, 2 correntinhas de separação. E agora, nós vamos trabalhar no motivo central desse lado, que estamos aumentando 4 pontos. Então, na carreira anterior, eu tinha 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nessa carreira, eu vou passar a ter 20. É do mesmo jeito que trabalhamos esse lado, nós estamos trabalhando igual esse lado.
eu estou passando passo a passo em respeito às nossas amigas e amigos iniciantes, tá? Pra seguir direitinho. Então, faço 2 pontos altos nesse espaço de 2 correntinhas. Aí, sobre os pontos altos centrais, trabalho um ponto alto sobre ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Trabalhei os 20 pontos, então na carreira anterior eu tinha 16, agora eu passei a ter 20. Eu fiz um aumento de 2 pontos no primeiro espaço de 2 correntinhas e um aumento de 2 pontos altos no último espaço aqui de correntinhas, entre o nosso desenho central. Então, faço 2 correntinhas agora de espaço, venho pro espaço de 2 correntinhas, que antecede o nosso segundo motivo, e faço 3 pontos altos. Trabalho novamente 2 correntinhas de separação e faço no motivo, no nosso segundo motivo, pulo os 2 primeiros pontos e deixo os 2 últimos sem trabalhar. E assim eu fico com 4 pontos altos nessa carreira, que é a nossa 6ª carreira. 2, 3 e 4. Ficamos assim. Faço 2 correntinhas, vou no espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar naqueles pontos que estamos aumentando 2 pontos altos, antes de chegar na nossa curva, onde vamos aqui finalizar a nossa 6ª carreira. Então, nesse espaço de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. E sobre esses 11 pontos altos de base, trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Então, trabalhei os 13 pontos altos, aumentando 2 aqui no espaço de 2 correntinhas. Então, na carreira anterior eu tinha 11 pontos e nessa 6ª carreira eu passei a ter 13 pontos altos nessa parte onde antecede a nossa curva. Então, aqui, tô chegando ao final da carreira, faço 2 correntinhas, venho na 3ª correntinha que eu fiz para começar a carreira e fecho com ponto baixíssimo. E dessa forma, finalizamos a nossa 6ª carreira. Gente, então até agora o nosso tapete tá ficando assim, tá? Ó, já estamos praticamente já feito os 2 motivos, já dá pra perceber, né? Os desenhos, e aqui no meio vai ficando esse desenho, e agora vamos dar continuidade, tá? Mas até agora o nosso tapete tá assim. Agora finalizamos a 6ª carreira.